Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos falar sobre como estruturar a sua consultoria de SEO. Passo a passo para você não pular nenhuma etapa e de repente não ter nenhuma surpresa ou prejuízo aí nos serviços de SEO que você vai prestar, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aí que a gente tem que colocar assim quando a gente está negociando ou até mesmo pensando no tipo de consultoria que nós vamos oferecer é qual que é o objetivo que o nosso cliente tem ao nos contratar. Alguns profissionais de SEO, eles são nichados porque eles têm, vamos dizer, uma especialização em um tipo de geração de resultados. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns profissionais de SEO que eles são experts em gerar resultados para e-commerce. Tem outros profissionais de SEO que eles são especialistas em gerar resultados para os profissionais da área médica, outros para portais de notícia, etc, etc. Então, um ponto que você tem que deixar bem claro aí quando você está estruturando a sua consultoria de SEO é qual que é o tipo de resultado que você vai entregar ali para o seu cliente, para que você esteja alinhado com as expectativas que o cliente tem, porque de nada adianta você ser muito bom aí de fazer SEO para o setor médico e de repente você pegar um projeto que é um e-commerce e não gerar o resultado que o cliente está esperando. Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo é entenda aí, você que é profissional de SEO, qual que é o tipo de site que você se sente mais confortável para aplicar as suas estratégias de SEO, porque isso faz diferença sim. Tem profissionais que não estão nem aí, pegam qualquer tipo de site, porque já tem mais, vamos dizer, controle da sua estratégia ali. Por exemplo, eu tenho a minha metodologia e eu sei que ela funciona tanto para site de serviços, quanto para e-commerce, portal de notícia, etc. Mas tem profissionais que não se sentem tão confortáveis ou até mesmo optam por escolher um tipo de cliente e tá tudo certo, mas é bem importante você estar confortável com o tipo de cliente que você vai pegar para prestar consultoria, porque senão você vai patinar e vai ter um cliente insatisfeito falando mal aí do seu trabalho. Então, evita isso aí, que é bem importante, tá bom? Segundo passo aí na hora de você estruturar a sua consultoria de SEO, qual que é o formato? O formato da sua consultoria vai ser alguma coisa pontual, tem começo, meio e fim, ou vai ser um modelo recorrente de trabalho? Você tem que pensar bem nisso aí, porque isso pode impactar o seu negócio, o seu caixa aí, mesmo que você seja um profissional freelancer, isso pode impactar as suas finanças aí no longo prazo. Por quê? Quando a gente faz um trabalho que ele é pontual, tem começo, meio e fim, o que vai acontecer? Terminou esse serviço, a gente vai ter que vender novamente para esse cliente ou para outro, para que a gente continue faturando ali aquilo que a gente quer ter de faturamento por mês com o nosso trabalho de SEO. Agora, se você já fecha um negócio que ele é recorrente, ou seja, você vai estar ali mensalmente prestando um serviço para essa empresa, para esse site, e vamos dizer, infinito contrato, enquanto você estiver gerando resultados, você está ali recebendo o valor que foi acordado, esse, ao meu ver, é um dos melhores cenários. Por quê? Você só precisa vender uma vez e você pode ficar anos trabalhando com o mesmo cliente, como é o meu caso, porque eu tenho clientes que eu fico, né, tá até hoje aí, 7 anos, 6 anos, 5 anos fazendo SEO continuamente, gerando cada vez mais resultados. Então, esse é um caminho que você pode optar aí por seguir. Então, é bem importante que a gente pense bem aí na questão se a gente vai fazer um trabalho pontual ou recorrente, porque faz diferença sim para nós que somos profissionais e vamos receber esse valor, e também até mesmo para o cliente, para que ele entenda se o que ele vai receber vai ser uma coisa que é de longo prazo ou se você vai ter ali um começo, meio e fim bem marcado, e dentro desse prazo ali as coisas têm que acontecer, porque isso geram expectativas totalmente diferentes. Definido então, qual que é o objetivo que você vai ali, né, pegar de consultoria com o seu cliente, se é e-commerce, site, etc. O formato, se é pontual ou recorrente, agora você tem que pensar em qual que é o escopo de trabalho, porque isso vai fazer diferença na próxima etapa que a gente já vai falar já já. Por quê?
Uma coisa é você entregar, por exemplo, análises semanais. Uma coisa é você entregar uma análise por mês. São um escopo de trabalho totalmente distinto. No meu caso, ainda que eu trabalho em formato de agência, ou seja, eu tenho outros serviços que complementam a minha estratégia de SEO, como, por exemplo, a produção de conteúdo e a implementação das melhorias, o escopo de trabalho é primordial para que eu possa precificar, que é o nosso próximo ponto aqui na hora que você for estruturar a sua consultoria de SEO. Então, sabendo qual que é o escopo, agora você vai pensar na precificação. Porque você tem que ter muito ali na ponta do lápis quantas horas você empenha para entregar esse serviço que a gente está montando aqui para esse cliente. Porque você vai ter que cobrar ali em cima dessas horas e lembrar de colocar os seus custos e também que você vai ter que colocar ali a sua margem de lucro. Senão, você pode estar aí tomando prejuízo, trabalhando de graça. Então, é bem importante que você saiba calcular ali como que você vai, quantas horas você vai gastar ali, investir neste cliente e quanto que isso vai te custar e coloca ali a sua margem de lucro em cima. Porque senão, você vai tomar prejuízo. Inclusive, tem uma aula aqui no canal, onde eu ensino você a calcular ali quanto cobrar pela sua consultoria de SEO. Vou colocar aqui em cima no e-card para que você possa clicar depois aí e ver, vai aparecer no finalzinho desse vídeo aqui também, tá bom? Não sai daí ainda não, porque ainda tem mais alguns passos para a gente passar aqui. Então, você definindo ali o preço que você vai passar para o seu cliente te pagar, agora você também tem que pensar numa coisa, no contrato, no formato de contrato que você vai utilizar por alguns motivos que eu vou listar aqui. Primeiro, o contrato ele vai garantir que as coisas vão acontecer de bom grado dos dois lados. Um contrato bom é aquele que fica bom para o cliente e fica bom para você, que é o prestador de serviço. Se o contrato ele pende para qualquer um dos lados, não está legal. Então, esse é o primeiro ponto. E o outro ponto que eu acho que vale muito destacar é que o contrato, normalmente a gente utiliza quando está dando problema no projeto ali, alguma coisa saiu do lugar e estamos recorrendo ali ao contrato para entender as letras miúdas, para entender se pode cancelar, se não pode cancelar, o que acontece se o cliente não te pagar. Tudo isso é muito importante que você tenha um contrato, para que você tenha um respaldo, para que o cliente não fique querendo te espremer ao máximo, sendo que não está no contrato. Isso não está no escopo de trabalho, você fala para ele, se ele não te pagar, o trabalho é paralisado. Tem várias coisas que você pode colocar no seu contrato, como por exemplo, multa de cancelamento, se você assim achar que é conveniente. Tudo isso faz parte de um bom contrato ali. Então não comece a fazer as suas consultorias de SEO sem ter um modelo de contrato muito bem estruturado, porque é o contrato que te assegura de que você não vai ter graves problemas depois. O contrato, ele, vamos dizer, são as regras do jogo. Todas as regras do jogo estão ali no contrato e se algum dos lados pisar na bola, volta ali no contrato e fala, segundo a cláusula tal, é assim que funciona nesse cenário. Então tem cenário para cancelamento, atrasos, entregas, implementações. Você pode colocar um monte de coisas ali no seu contrato e é bem importante que você tenha um contrato bem completo, porque quando você mexe no contrato é porque as coisas normalmente não estão indo bem. Então é bem importante que ele esteja muito bem acertado ali. E por fim, mas não menos importante, você precisa também pensar no perfil do cliente que você quer atrair. Eu sempre falo isso nas minhas aulas onde eu estou falando de vender os trabalhos de SEO. Você precisa definir qual que é o perfil do cliente que você deseja. Para alguns profissionais, ele vai querer um negócio, né, que está começando agora, está nascendo agora e já quer investir em SEO. Para alguns outros profissionais, urgências ou agências, o que vai ser melhor? Uma empresa mais estruturada, com alguns anos de vida, uma equipe maior, um gerente de marketing digital que vai ser a nossa ponta de comunicação na hora de implementar as estratégias de SEO, um cliente que já tem time de programação interno, não tem, etc. Tudo isso é de se avaliar e você definir qual que é o seu perfil de cliente ideal, que é o ICP, né, que a gente sempre fala, é o ICP. É bem importante que você tenha isso definido. Por quê? Juntando todos esses elementos aqui que eu falei, que recapitulando, o que você vai entregar como objetivo do seu trabalho, se vai ser leads, vendas, acessos, tudo isso bonitinho, o que você se sente mais confortável.
Se você já definiu que você quer ali contratos pontuais ou recorrentes, qual que é o escopo de trabalho dentro dessa modalidade? Você precificou tudo certinho, fez o seu contrato e encontrou o cliente certo? Pronto, agora você está muito mais ali seguro e confortável para conseguir atender os seus clientes com mais felicidade, tranquilidade, numa boa. Porque se você pular qualquer um desses elementos aqui, pode ter certeza absoluta que você vai ter dor de cabeças. Vou dar um exemplo. Ah, não, deixei o escopo em aberto. Erradaço. Por quê? O cliente pode começar a pedir coisas para você que não está anotado em lugar nenhum, só foi falado de boca. De boca não resolve, tem que ter lá no contrato, que se você pular o contrato, você pode ter dor de cabeça. Se você não calcular antes as horas para poder cobrar ali do seu cliente corretamente, você pode ter prejuízo. Enfim, todos esses pontos que eu trouxe aqui compõem uma boa consultoria de SEO. Você vai ter mais garantias de gerar sucesso para o cliente com tranquilidade. Então, não pula nenhuma dessas etapas aqui, porque tudo isso vai te ajudar bastante. E se você tiver aí, putz, Daniel, achei muito complicado, não sei nem por onde começar, eu não tenho modelo de contrato, eu não sei encontrar o meu perfil de cliente ainda, eu não sei abordar os meus clientes que têm o perfil ideal, enfim, eu sou muito ruim de vender o meu trabalho de SEO. Pensando nisso, na minha comunidade de SEO tem um módulo específico que é te ensinando a vender o trabalho de SEO. Então, se você tem essa dificuldade aí, pense bem aí se não vale a pena você entrar para a comunidade Imamura de SEO, que lá tem esse módulo e vários outros, como por exemplo o de Customer Success aplicado em SEO, que é para você não só vender o projeto de SEO, que tem esse curso lá, mas também tem o curso para você atender bem o seu cliente e fazer com que ele fique anos e anos trabalhando aí com você. Enfim, a comunidade ela está super completa. Te convido a clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e conferir todas as aulas que já estão liberadas e tem muitas outras que estão sendo liberadas semana após semana para que você tenha acesso aí ao melhor lugar para você aprender SEO, que é na minha comunidade com certeza, beleza? Link na descrição do vídeo. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva aqui no canal, porque toda terça e quinta tem uma aula nova que eu libero aqui gratuitamente no YouTube para te ajudar a aprender um pouquinho mais sobre o SEO, beleza? Então, vou deixar também aqui na tela mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.